Saudações, viajante da noite. Você acaba de atravessar novamente os portões de entre a sombra e a escuridão, o refúgio onde lendas sangrentas, terrores ancestrais e monstros do passado voltam a respirar. Agora, acenda sua tocha e prepare-se. A estrada à frente não é feita de pedras, é feita de ossos. E sobre ela caminham as sombras de dois predadores que não pertenciam apenas ao reino animal, mas ao próprio coração da escuridão. Hoje, viajaremos para a savana africana de 1898 e conheceremos a história de dois leões que não apenas caçavam, mas ceifavam homens por pura diversão, como gatos domésticos brincam com o ratinho. Conheceremos a sombra e a escuridão, os leões demônios devoradores de homens de Tsavo. Mas antes, se é a sua primeira jornada conosco, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com aqueles que ousam caminhar pelas trevas da história. O cenário era o Quênia, final do século XIX. O Império Britânico buscava atravessar a África Oriental com ferro e vapor. Uma ferrovia que ligaria o porto de Mombasa, no Oceano Índico, até as profundezas de Uganda. Chamavam-na de a Ferrovia do Progresso, mas para muitos ela seria conhecida apenas como a Ferrovia da Morte. A região de Tsavo era selvagem, árida e cheia de perigos. Calor sufocante durante o dia. Noites frias e silenciosas, quebradas apenas pelo som dos grilos e do vento cortando a savana. 150 quilômetros de trilhos avançavam lentamente, carregados no suor e no sangue de milhares de trabalhadores indianos e africanos, amontoados em tendas frágeis ao lado da obra. Esses homens acreditavam lutar apenas contra a natureza. Não sabiam que, nas sombras do mato fechado, olhos em brasa já os observavam. Foi nesse cenário que surgiram dois leões diferentes de qualquer outro. Colossais, sem medo, sem piedade, com jubas negras, densas e volumosas, que tremulavam como labaredas à luz da lua. Seus olhos eram duas tochas ardentes, como chamas saídas diretamente do inferno. Seus rugidos, trovões que ecoavam como prenúncio de morte. Não eram vistos como simples animais, mas como encarnações de espíritos vingativos, enviados para punir aqueles que ousavam atravessar Tsavo. As mortes começaram discretas. Um homem desaparecido em uma noite sem lua. Outro encontrado mutilado, seu corpo espalhado pela terra vermelha. Logo os ataques se tornaram rotina. Todas as noites, as feras invadiam as tendas, arrastavam vítimas vivas para a escuridão e dilaceravam seus corpos sob o canto macabro das hienas ao redor. Os trabalhadores diziam ouvir o arrastar dos corpos pelo chão. E quem sobrevivia a uma noite, amanhecia em silêncio, sabendo que seria a última de outro companheiro. O acampamento mergulhou em pânico. Centenas fugiram. Alguns afirmavam que não eram leões, mas demônios mascarados de feras. E assim nasceram seus nomes, a sombra e a escuridão. Durante meses, os ataques continuaram. Relatos falavam de mais de 100 mortos. Homens arrancados de suas barracas, ossos partidos, gritos abafados pela noite. Trabalhadores construíram cercas de espinhos, ergueram fogueiras em volta do acampamento, mas nada detinha os monstros. A cada noite, os rugidos ecoavam. E a cada manhã, havia menos homens para levantar os trilhos da ferrovia. Alguns diziam que a sombra e a escuridão não comiam apenas carne. Comiam o medo. E quanto mais aterrorizavam, mais fortes se tornavam. Nesse caos, surge o homem que mudaria o destino da obra, o coronel John Henry Patterson. Engenheiro, soldado, caçador. Um homem pragmático, mas que logo perceberia que a ciência e a lógica pouco significavam diante do terror que enfrentava. Sua missão era clara: terminar a ferrovia. Mas, antes disso, precisava derrotar os leões que transformavam homens em carniça. Patterson organizou caçadas. Montou torres de vigia, armadilhas, até cercados de espinhos. Mas nada funcionava. A sombra e a escuridão eram astutos, quase sobrenaturais. Evitavam armadilhas, circulavam emboscadas, atacavam onde ninguém esperava. Muitos trabalhadores abandonaram o local. Alguns que ousaram ajudar, acabaram mortos. O coronel se viu sozinho, caçando fantasmas de carne. Por semanas, Patterson ficou em claro, vigiando,
rifle em punho, de torres improvisadas. Disse que seus olhos queimavam de cansaço e sua mente era atormentada pelos rugidos que ecoavam todas as madrugadas. Certa noite, acreditou ter encurralado um dos monstros. Disparou. O leão apenas rugiu, como se estivesse rindo dele, e desapareceu na escuridão, deixando atrás de si uma trilha de ossos quebrados. Cada fracasso era mais um corpo devorado. E o coronel começou a duvidar se estava enfrentando animais ou entidades imortais. Foi apenas em dezembro de 1898 que a sorte mudou. Após armar uma nova emboscada, Patterson avistou a sombra. O disparo ecoou pela savana. A fera caiu, mas não morreu de imediato. Ferido, o leão avançou contra ele. Olhos flamejantes. Juba negra tremulando. Um rugido que parecia o chamado de um inferno inteiro. Foram necessárias várias balas até que finalmente o corpo colossal cedeu à morte. O chão tremeu quando caiu. E por um instante, a noite ficou em silêncio. Mas a escuridão não fugiu, ainda rondava, rugindo de ódio e querendo vingança pelo companheiro abatido. O mais feroz dos dois. O verdadeiro demônio da savana. Dias depois, Patterson o enfrentou. Armado, aguardou em silêncio na escuridão. Quando a besta surgiu, os olhos em brasa o encaram diretamente. Ele disparou uma vez, 2, 3, mas o monstro não tombava. Foram necessárias 9 balas para que a escuridão finalmente caísse. Seus rugidos ecoaram pela savana até o último suspiro. E só então os trabalhadores respiraram aliviados. No total, Patterson caçou os 2 leões durante quase 9 meses. E mesmo após a morte das feras, a ferrovia ficou marcada como um túmulo sobre trilhos. Os corpos dos leões foram preservados e hoje repousam no Field Museum, em Chicago. Mas quem os observa por trás do vidro não vê apenas pele e ossos empalhados. Vê ecos de uma noite interminável. Vê olhos que ainda parecem brilhar nas sombras. E sente o peso da lenda. E assim, viajante da noite, chegamos ao fim de nossa jornada pelos trilhos banhados em sangue de Tsavo. Mas não se engane. A sombra e a escuridão não estão presos em vitrines de museu. Eles permanecem soltos. Entre a vida e a morte. Entre a lembrança e o medo. Rugindo baixinho, invisíveis, esperando o momento em que o coração humano se distraia. Eles não precisam correr. Não precisam se apressar. Porque sabem que a noite sempre chega. E quando o breu cair sobre o seu caminho, talvez você sinta olhos flamejantes o observando. Talvez ouça o arrastar de passos pesados atrás de você. Talvez seja apenas o vento. Ou talvez sejam eles. Se a nossa travessia pelas sombras da África te arrepiou, deixe seu like e inscreva-se no canal Entre a Sombra e a Escuridão. Ative o sino para não perder as próximas histórias sombrias e comente: qual deve ser nossa próxima jornada pelas trevas deste mundo antigo? Agora, se tiver coragem, acenda sua tocha e caminhe conosco pelas trevas dos mitos. Eu o desafio. Mas cuidado, porque a sombra e a escuridão podem já estar te seguindo. Até a próxima noite, se você ainda estiver aqui.